Fala pessoal, tá começando mais um OneCast, o podcast aqui da Juventude da Primeira Igreja Batista, a Juventude One. E a gente está aqui no nosso segundo dia de conferência e a gente já está aqui com o nosso preletor da segunda sessão da tarde aqui, que é o pastor Jeff. E a gente também está aqui com o nosso pastor Lucas, pastor da Juventude da One aqui, nosso... que está recebendo a gente aqui também, né? Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado por abençoar a gente aqui como ministério. A gente já vem caminhando junto, né, na SDA em Curitiba. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, de maneira bem descontraída aqui, esse papo. Como é que tá aí sua caminhada pastoral? Como é que você tá? A gente vai entrar em alguns temas mais específicos, mas eu queria que você já desse sua carta de abertura aí para se apresentar ao povo, explicar um pouquinho. Mas espera aí, antes do Jeff entrar, eu não tenho como não falar, gente, estou me coçando aqui. O José Vitor tá revelando a idade quando ele fez a brincadeira da sessão da tarde, né? Ele ficava assistindo lá depois da aula em casa, esse negócio aí tá revelando, tá revelando a idade. Não sabe o que é uma sessão da tarde. Esse negócio aí. Ou seja, você que tá assistindo, corre e mostra pros seus pais essa piada, eles vão rir, vocês vão Você ver. Sabe o que era. Sei, eu sei. Mas enfim, né? A idade chega pra todo mundo, não tem o que fazer. Sessão da tarde. Pastor Jeff. Boa tarde, gente. Eu sou o Jeff, eu sou pastor na Igreja Batista de Uberaba, aqui em Curitiba. Aquele bairro que é chegando ali em São José, perto do aeroporto. Acho que todo mundo que vai voar ou chega em Curitiba de avião passa por lá. Pelo Uberaba. É uma igreja que já tem seus 42 anos de idade e está vivendo um processo de revitalização. E eu e minha família, a gente faz parte desse processo de revitalização. Então, estamos ali há uns 7, 8 meses. E tem sido um tempo muito, muito gostoso para nós como família, assim, né? Hoje... estive aí com vocês nessa tarde, agradeço o convite, a confiança também. Porque, assim, eu fico impressionado o quanto que vocês confiam. Porque vocês me falaram, vem pregar, não me deram nenhuma orientação. Eu falei, meu Deus do céu, eles confiam mesmo, assim, tal. Fui passar pro Budal agora, há pouco, só o que eu ia ministrar. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, eu me sinto muito em casa. O Lucas, o Budal, o Pedrinho, eles me fazem muito me sentir em casa aqui. Eu estou entre muitos amigos, colegas de seminário, então é sempre uma alegria estar aqui com vocês. A gente quando anunciaram o seu nome aqui na conferência, a gente ficou muito feliz, porque além de você ser de casa aqui, de Curitiba, você é de casa da igreja também. Você já veio aqui várias vezes, já fez momentos, já teve aqui, inclusive, gravando um outro podcast com o nosso querido pastor Lucas. E aí, Lucas, o que você está achando da conferência? O que você achou da palavra desse homem? Cara, acho um tempo maravilhoso que a gente pode ter como conferência e acho que fica até uma inspiração para quem está nos ouvindo aí, assistindo de outras igrejas, de repente até. Porque, na verdade, até, não sei se o pastor Jeff sabe, né? A gente tinha... Antigamente, a gente não podia fazer nem conferência, nem acampamento aqui na PIB de Curitiba durante o Carnaval. Historicamente, nós tínhamos e ainda temos um retiro de famílias, na verdade, né? Ele está acontecendo até agora, inclusive em Paranaguá, mas acho que muitos anos acontecia em Brusque, se não me engano, né? No Hotel Montes, né? E agora, recente que mudou. Mas a gente, depois de um tempo, que a igreja foi crescendo tanto, a gente falou assim, não cabe no hotel, não tem como, né, comportar realmente, se a gente podia começar a fazer acampamentos. Eu não sei quantos a gente fez, porque daí cada etária nossa aqui já tinha um acampamento e a gente resolveu entender fazer no Carnaval um acampamento da juventude. Então juntava adolescente, universitário, jovem adulto, loucura, jovem casado. Uma loucura, realmente. Só que o problema não era nem só essa grande loucura que até deu certo. Era onde que ia colocar todo mundo, porque não tem espaço realmente, né? Porque cresceu muito. E aí depois, no último acampamento que a gente fez lá numa chácara, faz uns 8 anos atrás, a gente entendeu de começar a fazer uma conferência, porque o Carnaval era uma época que a igreja ficava um pouco mais vazia, não vazia, mas diminuía bastante, porque tinha retiro de família, tinha daí o acampamento de juventude, aquela coisa toda, né? Cara, e foi uma marca muito legal. Estamos até com a galera aí de... ano passado, o pessoal da PIB de Niterói veio para cá, e esse ano o pessoal da Montserrat, né? Os Levis vieram aí com 100 e poucas pessoas para cá, e já falaram que eles querem, a partir do ano que vem, eles faziam retiro também, eles querem começar a ter uma conferência de carnaval da juventude. Né? Então isso é muito legal, porque vira aí uma inspiração para você aí na tua igreja, aí que você está talvez escutando isso aqui, que possa te inspirar realmente. E tudo que é as coisas de Deus não precisa começar grande. Você começa com um sonho, com uma visão, com um projeto. E a gente que nesse processo, a One, na verdade, né, esse nome todo baseado em Efésios 4, de 4 a 6, ela tem a ver com unidade, que é uma das maiores marcas que a gente tem visto recentemente
No Ministério da Juventude aqui, que são várias gerações, e quando a gente chega na conferência, esse We Are One é por isso. São todas as gerações juntas. Ela não é uma conferência exclusiva da juventude, por mais que a juventude que está liderando e promovendo, mas é para a igreja toda. Então, abençoar a igreja, é muito legal de você ver a igreja com tanta gente que não vem buscar e tem um tempo diferente. Assim. Então, e a gente fala, né? O nosso propósito de fazer conferência não é fazer uma conferência para a cidade, quando a gente fala de conferência de juventude nossa aqui, né, da We Are One. A gente faz uma conferência, na verdade, para a nossa galera. Né? E se alguém vem de fora, alguém vem querer inspirar, a gente quer ajudar a ensinar a fazer lá fora depois também. Né? Mas não é para estar competindo, tanto que vários preletores a gente começa a combinar com outras igrejas junto. Então, veio aqui o tal, falando de tal, mas vai lá na quadrangular também, ainda vai não sei aonde, para poder também facilitar para todo mundo, porque não é o propósito. É muito da gente poder viver o que Deus está fazendo aqui realmente. Né? Então, um pouco dessa essência, né, e ter você aqui com a gente é maravilhoso, até porque essa caminhada de unidade, né, eu lembro de algumas histórias que a gente foi conversando no passado, porque a SDA já está aí com praticamente quantos anos agora? 10, já deu mais de 10 anos. A SDA já fez 10 anos. 2013, não foi? 2012, na verdade, mas 14 oficialmente. O primeiro mas as reuniões de pastores começaram em 2012, mais ou menos. Foi quando a gente voltou lá da Malásia, daquelas reuniões. Só que nos primeiros estádios, o Jeff ainda era adolescente, obreiro. Jovem, não era nem obreiro ainda. Era seminarista já ou não? Eu acho que eu era seminarista. Eu era seminarista, sim. Eu estava servindo ali, né? De staff com o pessoal. E eu lembro que a gente conversando, porque os primeiros estágios ele estava lá participando, assim, né? Junto e tal. E hoje, e aí agora como pastor, e já um dos pastores está ajudando a gente nesse processo, liderando bastante coisa aqui na SDA também. Então é muito legal ver isso acontecendo num movimento de mais tempo, porque você vê a nova geração também assumindo os lugares também nesse sentido, né? Chegou a hora de ir renovando ali, né? Daqui a pouco o pastor Zubi vai ser o nosso mentor sênior aí da SDA. Imagine, a gente vai fazer o SDA no Brasil inteiro. Não, agora já falar que eu sou embaixador é mais tranquilo. Embaixador não importa a idade, né? Não tem problema esse negócio de ser muito já... Não tem uma conotação de idade assim, né? Quando ele fala, como é que fala... Tem umas nomenclaturas complicadas que os caras colocam para o cara mais velho, assim, que tá meio... aposentado, esqueci agora, deu um branco. Emérito. Passou Pascoal, né? Daí deixa lá o chefe lá, né? Você é líder emérito da SDA. Mas, como a gente falou aqui, né, eu acho que, pastor, você vai ter que ir um pouquinho só para trás para conseguir pegar os dois aqui. Acho que mais para trás, o nosso produtor tá falando. Como a gente falou aqui, Zubi, a gente tem muita conferência de carnaval. A gente tem a nossa conferência de carnaval, mas tem bastante conferência acontecendo aqui na cidade também. Tem outras igrejas fazendo outra conferência, como a gente combina nossos preletores até para abençoar a cidade inteira. E é a nossa cidade se posicionando aí até contra essa época do ano, né? Que a gente luta pelos jovens para estar dentro da igreja e não fora da igreja. Eu queria saber de você, Jeff, a gente quer extrair muita coisa de você aqui. Você falou bastante sobre profundidade no seu sermão de hoje. E a gente queria entender um pouco mais o que você pensa sobre isso, porque a gente tem aquela emoção de um culto, aquele arrepiar de um culto, mas às vezes a gente sai e a gente esquece ou vai apagando a chama. A gente quer saber como é que a gente pode, para você, como é que você nos instrui a ser fiel, a ser profundo mesmo, a caminhar mais, assim, mais fundo mesmo com o Senhor. Como é que você vê essa parte? Certo. Assim, é importante destacar que eu falei isso no sermão, mas vou retomar aqui, né? Que todas essas coisas são boas porque elas fazem parte da experiência que nós temos com Jesus. Quando eu estava no seminário, era muito interessante, assim, né? Até o Pedrinho citou isso ali quando foi me apresentar. Havia um debate sobre esse negócio, emoção, razão. Eu nunca vi essa dicotomia, essa contradição entre uma coisa e outra. Para mim, sempre foram partes importantes da experiência que é completa no Senhor. Então, as coisas que são do momento, das emoções, da experiência, elas fazem parte daquilo que Jesus efetua nas nossas vidas. Como não se emocionar diante de um Deus que é santo, bom, misericordioso, que nos ama, que nos cura? Como não ficar alegre, ou como não se quebrantar, não chorar? As nossas emoções, elas fazem parte disso e elas são contempladas na nossa experiência com Jesus também. O que eu acredito, né, e acho que é o cerne ali do sermão, é que assim, a gente não pode viver só de algo que é aparente. Isso é que é o problema, é quando a gente tenta se adequar ao ambiente, não
porque nós estamos vivendo uma experiência verdadeira, mas porque, já que eu não estou vivendo, para não ficar feio para mim, então eu vou dar uma fingida aqui. E, no fundo, eu acredito que todo mundo já teve alguma experiência assim, né? Algumas pessoas acabam entrando numa cadeia, num cativeiro, e aí vive só disso. Mas as pessoas sabem do que eu tô falando, né? Tipo, eu já vivi isso também. Acredito que nós, pastores, até corremos esse risco de ir ministrar, porque é a nossa obrigação, é nosso dever com a igreja. E às vezes a gente coloca uma aparência que não é a realidade. Às vezes a gente tá muito cansado, às vezes a gente tá mal, às vezes a gente tá triste, abatido. E eu não tô nem falando assim, tem que transformar o púlpito num divã ou ficar o tempo todo lamentando. Não é esse o meu ponto. Meu ponto é só que diante de Jesus, a gente não pode fingir. Não. Então, a ideia da profundidade está na verdade. Acho que a verdade produz profundidade. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o nosso coração. E há um salmo, uma oração, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração. Quando eu faço essa oração, eu estou abrindo meu coração. Estou falando, Deus, então mostra o que está aqui, né? Tem coisas que às vezes a gente esconde tão bem que esconde até da gente mesmo. E é interessante falar porque intimidade não pode ser manipulada. Isso. Não pode ser fabricada. Isso. Intimidade, por exemplo, eu posso falar de alguém que eu ouvi falar, alguém me ensinou, ou falar de alguém que eu conheço, que me relaciono, é completamente diferente. Você percebe a intimidade quando alguém está orando. Não só pela presença, pela maneira de orar algumas vezes. Você faz aquela oração, bem coisa de igreja. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o cara que aparecia, que negócio assim. E um cara super simples, na verdade, muitas vezes, porque Jesus é simples nesse sentido, mas ele tem um relacionamento. Que a maior questão que eu vejo nesse ponto também, Jeff, é que a galera está muito preocupada com a experiência. Com o sobrenatural ou com a palavra do momento, né, no mundo gospel, que é a atmosfera. Porque se a atmosfera não mudar, isso não sei o quê, se não sentir um arrepio na espinha, aquela conferência, aquele acampamento, não valeu o investimento. Né? O tempo, o recurso, lá, seja o que for. Mas a grande questão é que Deus está esperando, na verdade, é relacionamento. É constância, é dia após dia. De ter dias que eu vou ter um devocional, cara, que eu vou ler a Bíblia por obrigação, porque eu estou numa decisão que eu quero viver aquilo. Mas não necessariamente o céu vai abrir, vai ter um negócio natural, mas é porque eu estou querendo gerar um relacionamento. Jesus não precisa disso. Ele não precisa fazer esse processo. Quem precisa sou eu. Eu que tenho que estar orando, eu que tenho que estar jejuando, eu que tenho que estar lendo mais, porque eu quero me aproximar cada vez mais dele. É a mesma coisa que assim, cara, se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que orar e contar para ele, pedir coisa para ele, se ele já sabe tudo? Porque ele sabe tudo, mas ele quer por quê? Porque ele quer gerar um relacionamento comigo. É esse lado que eu que preciso mudar, eu que preciso buscar para poder essa profundidade. É porque, assim, tudo que a gente faz é uma desculpa para a gente se relacionar com Jesus. Assim. Então, essa conferência, ela existe, em última instância, para a gente se relacionar com Jesus. A gente canta para se relacionar com Jesus. A gente ora para se relacionar com Jesus. A gente serve na igreja para se relacionar com Jesus. É estar onde Jesus está. É fazer o que Jesus está fazendo. É amar quem Jesus está amando. Tudo isso gera relacionamento. Eu vejo muito isso assim na minha relação com a minha filha. Uma vez, ela... ainda bem pequenininha, ela ainda é pequena, mas ela era menor, né? Tinha lá seus 2 anos. Falei, vou lavar o carro. Ela falou, eu quero ir junto, eu quero lavar junto. Eu falei, tá, vai demorar o dobro do tempo, mas beleza. E foi uma experiência muito legal. A foto que a minha esposa tirou da gente era ela tentando colocar a mangueira no tanque de gasolina. Graças a Deus fica fechado dentro. Ele abre aquela portinha, mas há um fechamento. Ela não conseguiu. Sim. Mas ela tava com a mangueira dentro do tanque, assim, tentando colocar água. Ela me ajudou? De verdade mesmo, gente? Não, ela não me ajudou. Mas se você quiser, a gente ensina ela também, tá? Mas assim, ela tava mais, às vezes, me atrapalhando, mas era um momento de pai e filha. Por quê? Porque eu queria ter um tempo com ela. E pra ela foi muito legal estar comigo molhando o carro. Ela me molhou um monte e tal. É isso, mas... Para mim, como pai, não importa tanto o resultado do carro estar mais ou menos lavado ou estar pronto mais rápido ou mais devagar. Mas valia mais estar com ela. E eu penso que na vida com Deus é muito parecido, assim. Acho que coisas que eu sei que Deus faria melhor sem mim, mas ele me pede para fazer junto porque ele quer ter um tempo comigo e eu quero ter um tempo com ele, e isso é relacionamento, entende? Então, tem coisas que não são sobre o resultado em si. A gente não sabe quais são os resultados que uma conferência como essa vai produzir. O Senhor vai fazer isso acontecer, mas o mais importante é que a gente saia daqui com esse relacionamento fortalecido. Em conferências como essa, a gente aprende mais sobre o Jesus que a gente se relaciona. A gente aprende mais sobre como o nosso coração está. Muitas palavras, elas vêm, e eu acredito que, com a graça de Deus, a mensagem de hoje trouxe algo nesse sentido de
abrir um pouco a visão acerca do nosso próprio coração, sabe? Não é de forma alguma para dar um chacoalhão em ninguém, assim. Eu acredito que consegui passar essa ideia. Não era uma chamada de atenção, mas é uma palavra de esperança e de libertação. Sim. Porque, como pastor, eu sei que muitas pessoas estão vivendo a rotina religiosa, mas não vivem uma vida de relacionamento. E isso gera secura na alma. Não um farisaísmo maligno, como era no caso ali de Jerusalém, que Jesus repreendeu e tudo, mas é uma relação superficial que daí a alma vai ficando seca e daí daqui a pouco a pessoa perde o prazer do Senhor, não se encontra mais com Ele, o evento acaba, o relacionamento acaba. Então, a ideia é que daqui de encontros como esse que a gente vive, de ambientes de adoração como esse, a gente dê continuidade, sabe? Porque tudo isso, apesar de ser superficial, também é bom, não é ruim. Eu gosto quando a gente sente a atmosfera. Acho que Sim, faz parte, não é questão negativa. Ela é muito positiva. O problema é quando você busca só isso. Ou fica dependente disso. O relacionamento é esse. Então, para Deus falar é só desse jeito. Esse que é o problema. A gente cria uma métrica de como é o agir de Deus. Então, o agir de Deus é o Shekinah, é só desse jeito ou do outro. Cara, quando você olha para a palavra de Deus, você vê Jesus curando as pessoas das maneiras mais diferentes uma da outra, na verdade. Então, assim, qual é a questão no sentido de você poder ter um encontro real, pessoal, com ele no teu quarto, no secreto, ou num culto como esse, ou de alguém na rua que você encontrou, que colocou a mão sobre a tua cabeça, orou por você. A gente tem que estar mais aberto nessas coisas. Só que é mais fácil, na verdade, a gente olhar para a experiência e ficar buscando a mesma experiência, tá? Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa outra igreja, e aí eu tive uma experiência muito louca antes de... Eu tava orando, sempre tem um tempo de oração antes, assim. Cara, Deus visitou e começou a mostrar as pessoas que iam até o auditório, quem ia ser salvo, tal. Eu consegui ver o rosto das pessoas e depois aconteceu exatamente como eu tinha visto na visão. Agora, qual que é o nosso problema? Então eu vou criar um parâmetro, tá? Então, para que a próxima pregação que for pregar seja abençoada, tem que acontecer exatamente como aconteceu. Mas isso não precisa, porque isso é padronização. E a gente tem mais facilidade com isso. Não saber o que vai acontecer é mais difícil para nós, na verdade. Então, o relacionamento que eu vou ter com o Senhor, ele não tem a ver com uma padronização. E não quer dizer que em outras pregações que eu faça, se não acontecer a mesma coisa, vai ser mais ou menos abençoado. E essa padronização, ela vem também... Ou melhor, ela acaba produzindo uma comparação. Sim. E não é essa a ideia, sabe? A ideia é a gente abrir o coração e sentar diante de Jesus, ou se levantar diante dele, cantar diante dele, ou silenciar diante dele e esperar que ele ministre ao nosso coração. Mas quando ele sentar-se para ser servido também, sabe? Aquela ideia do ministrar o coração de Deus. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, especialmente quem vem de uma tradição um pouco mais antiga, assim, né? Em que havia mais religiosidade e mais frieza. Mas, assim, a ideia é que, sim, Jesus se senta ou se aproxima de nós com fome, estava escrito no texto, e ele procura em nós algo que ele quer ter prazer na nossa vida também. Isso eu vejo como um privilégio de Jesus, sabe? E poder corresponder é uma alegria muito grande para mim. Por quê? Porque eu amo, eu quero que ele sinta prazer. Então, quando a gente entende o relacionamento com Deus, a gente aprende a começar a tirar essas vestes que escondem como a gente realmente está e falar, Jesus, hoje eu tô desse jeito, entende? Sim. A gente que é casado, a gente sabe, tem dia que as coisas não estão bem, cara. O Zé não é ainda. Eu ainda. Não defraude o irmão, por favor. Zé, mas aqui, ó, Mas tá novembro. Um dia você vai ser casado. Novembro, tá não, chegando. já tá perto, hein? tá perto. Um dia o Zé vai ser casado, meninas, se candidata. Não. Não Novembro pode. tá casamento Então, marcado. perdão, meninas. Acabou. Então, assim, Madu, ele esquece. não sabia. Eu não sabia. Produção, dá uma cortada depois aqui Noiva pra não do dar Zé, problema como é o ali. nome Né? dela? Madu. Então, Madu, me perdoe. É uma santa essa mulher, cara. Glória a Deus Ela me pela vida da aguenta, Madu. E E aí, então tá bom. Logo você vai saber. Você vai ver que nem fruto todo de dia. conferência também, tá, gente? Ó. Conferência pode gerar também... Tem gente que chega O solteiro e seu- sai namorando. seu casamento conferência, aí, né? ó, viu? Vira casamento, glória a Deus. Mas você falou uma coisa, pastor, que é bem isso mesmo. Hoje em dia a gente tá numa pegada, assim, meio escatológica, assim, de volta de Jesus, milênio e tudo mais. E existe alguns defensores dessas linhas, assim, teológicas. E a gente tem visto que, assim, se a música não é do jeito que eu acredito, ou vice-versa, a pessoa ela senta e não aproveita o que Jesus pode aparecer ali. E a gente tem
a gente vê bastante isso aqui, né? Que a gente chama a presença de Jesus, a gente clama pela presença de Jesus, mas ele chega e talvez você não concorde com algo que a música vai dizer ali, uma linha escatológica de um capítulo da Bíblia, que você vai deixar de sentir a presença do Senhor ali. O problema é que muitas vezes a gente se fecha para o agir de Deus porque a gente padronizou que o agir de Deus só vai ser através daquele tipo de música ou daquele tipo de ambiente ou através daquele ou aquele pregador. Sim. É a mesma coisa, por exemplo, você vai num culto, você chega lá e fala assim, ai, cara, mas não, bem hoje não é aquela banda que eu gosto. Não é o pastor que não eu queria. Não é o pastor que eu queria, né? Só que se você já entra com esse sentimento, você não está aberto para deixar Deus ministrar o teu coração. É a mesma coisa assim, né? O pessoal fala muito no seminarista, né? Você chega lá e bem naquele dia era férias, o pastor tá de férias da igreja e ficou o seminarista pregando. Deu, caralho, cara, logo hoje eu tenho que ouvir o seminarista pregando. Hoje que eu trouxe um visitante. Hoje que eu trouxe um visitante. Daí não é o Michel que é evangelista, logo hoje. Cara, agora, se você estiver aberto, acho que essa é uma das questões importantes da vida cristã. Quem está aberto para aprender sempre vai poder crescer. Tá? Não importa quem é a pessoa. E você vai aprender e vai crescer nesse ponto. O problema que eu vejo muitas vezes é que tem uma galera que está muito focada em viver de conferência em conferência, de experiência em experiência, como se fosse um posto de gasolina. Que ele te dá combustível suficiente até o próximo mover, até a próxima conferência, até o próximo acampamento, mas não tem como ver dessa maneira, porque o combustível, na verdade, ele é dia após dia. Ele vai dar sempre com o tanque mais cheio, essa é a diferença. O cara tá andando meio na reserva, não, mas tá chegando a conferência, agora eu vou. Tem cara que fala, até não sei ver essas conversas assim, Jeff? Já. Que o cara fala assim, ó, mas eu fui em 10 cursos da conferência, agora eu tô com crédito, posso faltar mais 10 final de semana lá também depois. Os caras vêm com essa história, cara, não tem a ver com isso, porque na verdade o que ele quer é simplesmente a experiência em si ali, que vai tentar dar um ânimo novo nele, só que 2 semanas depois ele vai estar voltando a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Um grande movimento, um grande evento, uma grande conferência, um acampamento que seja, né? Alguma programação assim, acho que eu creio que ela tem que ter algo muito forte, fazer você subir um pouquinho mais de nível. Cara, se eu lia um capítulo por dia, eu vou passar a ler 2. Se eu nunca jejuei antes, eu vou começar a tentar jejuar um pouquinho mais. Se eu já jejuava metade de um dia, eu vou tentar agora fazer um dia inteiro. Cara, essa é uma marca maravilhosa de experiência que você vai tendo, ouvindo preletores diferentes, de outros lugares, que te ajudam a crescer. Então você pensar assim, cara, se está tendo 7 conferências aqui na igreja, já 7 anos de We Are One, né, mais ou menos, cara, são 7 degraus que eu tive subindo. Sim. E agora eu tô ainda mais perto de Deus e tô ainda mais parecido com Ele de verdade. Já ouvi também, assim, pastor, Deus tá falando comigo e tal. Eu falei, que foi? Ele tá pedindo pra eu abandonar esse pecado e tal. Não sei o que. Eu falei, que bom, cara. Abandona. Ele, não, tô esperando um retiro que vai ter aí na frente. Aí lá eu... E daí eu vou lá e vou jogar o gravetinho na fogueira lá naquele... Eu preencho o papelzinho do pecado e jogo na fogueira. A gente cria expectativas, né, de grandes viradas na nossa vida, especialmente em eventos. E muitas vezes acontecem, tá? Isso acontece mesmo em grandes eventos, retiros e tudo. Você falou das letras das músicas, eu tava lembrando da nossa experiência na abertura da SDA do ano passado. Tinha uma música em especial que estava muito em alta, que tem uma linha escatológica, assim, e que ficou de fora do acordo entre as bandas. E eles começaram a tocar. Quando a gente se olhou, os pastores tudo com a mão na cabeça, se olhando assim, daí o Zubi falou assim, deixa, gente, deixa eles tocarem e tal. Agora já foi. Agora já foi. Mas é isso, tipo, a gente precisa estar aberto a entender o que Jesus quer ouvir, entende? Acho que, assim, eu entendo que algumas músicas parecem anacrônicas pra gente, tipo, tá fora do tempo, né? Mas, às vezes, é o que Jesus quer ouvir, ele é o Senhor do tempo. A gente vive isso lá na nossa igreja, porque é uma igreja que a gente chegou e ela era majoritariamente composta por idosos. Então a gente tem um respeito que, ainda que soa um pouco anacrônico, a gente puxa os hinos assim, com muita tranquilidade, mas sempre na sensibilidade que o dirigente tem, assim, de perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer ouvir? Eu sei que não vai agradar todo mundo. Assim como os velhinhos também não se agradam muito das músicas novas, né? Eles têm essa dificuldade maior. Mas é entender nesses momentos que é isso, algumas coisas a gente faz porque Jesus se agrada, sabe? E o Senhor, às vezes, quer ouvir aquela música, ele tem prazer de ouvir aquilo, e a gente precisa estar aberto a esse relacionamento que é mais... E esse ponto é legal, livre, porque, na verdade, em várias igrejas, né, pensando agora igreja como um todo, existe um conflito geracional, de estilo musical. Então, você vê, por exemplo, você pega uma galera mais de adolescentes agora, que estão sendo formados
principalmente por casa de oração, F-hop, uma pegada mais introspectiva de adoração. Aí você tem uma geração mais antiga, bem, né? Os nossos anciões aí, com o Inário ainda, né? E bravos porque a igreja não quer tocar, né? Não quer cantar as músicas do Inário, mas essas eram as músicas que faziam eles viver momentos que nós vivemos hoje de outras formas. E tem uma geração no meio aí que tá do worship, na verdade. Então, você vai juntar as três coisas, vai dar ruim, né? Então, qual é a questão? Não tem a ver com o que a minha geração gosta ou o que a outra geração gosta. Tem a ver com o que Jesus quer fazer através da igreja. E, em unidade, como a gente vai chegar no estilo de adoração? Porque acho que uma das coisas complicadas que eu vejo é assim, ó, como cristãos, né, como líderes, a gente tem que se inspirar com outros líderes, com bandas, com grandes movimentos por aí, né? E é uma bênção ter tantas bandas surgindo aí, né? Movimentos de ministério de adoração no país aí, que é maravilhoso. Agora, se como igreja local eu for copiar o que aquele ministério faz, não é o que Deus tem para essa igreja. Então essa é a pergunta. O que Deus quer fazer? A gente vai se inspirar, eu não vou copiar. Isso, enlatado não dá certo. Então a gente vai fazer as escolas, vai aprender, vai, né, aquela coisa toda. Casa de oração. Tanto que a gente tem casa de oração aqui também. A gente tem muita proximidade com várias dessas também, né? Então qual é a questão? Cara, não tem a ver com fazer o F-hop na Igreja Batista do Uberaba. Tem a ver com a gente se inspirar fora, com o F-hop, com a Drops, com Morada, com o Ademar de Campos, com a Zaf, que vai estar aí depois também. Mas com tudo que você está vendo fora, Deus, o que o Senhor quer fazer agora na nossa igreja? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com você. Desde a primeira vez que você me chamou para o GKPN, né? Eu ainda não conhecia a mesa, só o Jim. Aí você me chamou a primeira vez e eu lembro que você falou especificamente sobre isso, assim, que cuidar com a empolgação dos enlatados, daquilo que vem muito pronto. A experiência é contar o que deu certo na sua realidade. E isso é bênção, o nome disso é testemunho. Mas é cuidar com a comparação. A gente se inspira e a gente vai para o Senhor e pergunta, Senhor, o que o Senhor espera aqui? O que o Senhor quer plantar nessa terra, nessa igreja local, através da minha vida? E isso é muito importante, porque a gente que está ouvindo e ainda não viveu todas essas coisas, a gente fala assim, cara, eu quero fazer, eu quero viver também. E nunca é sobre fórmula, né? Não é um formulário a ser aplicado. É porque experiência e estratégia não é doutrina. E aí a gente quer pegar o enlatado, porque é mais fácil, porque é um atalho. Cara, já deu certo lá, sei lá onde. Cara, não tem problema você ir lá aprender, se inspirar, é visão celular, é discipulado, né? Em vários estilos que existem hoje, tanto no Brasil como fora. Mas você vai lá, participa de conferência, conhece novas igrejas, participa de tudo que tem por aí afora, junta tudo isso, dobra o joelho em casa, Deus, eu vi tudo isso aqui. Mas depois de tudo que eu vi, o que o Senhor quer fazer agora nesse ministério, na nossa igreja? E aí você vai começar a dar os passos. Adaptar muita coisa, mas, por favor, agora é importante, não fica copiando. Deus é muito criativo e quer agir de maneiras distintas e singulares em cada igreja local aí pelo Brasil e afora. Exato. Você falou de louvor lá, das gerações, né? Para vocês saberem, tem adolescentes, não necessariamente aqui da nossa igreja, mas enfim, que são acostumados com esse louvor worship, com a parte da casa de oração, que já pedem o fim das músicas agitadas no culto ali. Aquelas dancinhas. Acontece também na minha igreja lá também. E aí é uma questão geracional de escola que tá tendo uma coisa bem diferente com vários aí também, né? O pessoal já, nossa, mas nem precisa mais música agitada. E eu lá cantando e dançando. Eu sou da época do Diante de Ti. 4x1 era o sucesso da minha época. Então, assim, eu nem sei o que deu deles, mas assim, quando cantou Diante de Ti hoje, o pastor Ever tava do meu lado, me cutucou e falou assim, você é da tua época. Eu falei, é da minha época mesmo, cara. E o pezinho pulando já. Então você correndo no meio eu da tava galera. pulando lá, porque é o que eu ouvia na minha adolescência. Eu vi essa semana, inclusive, tem um estudo que mostra essa associação emocional que a gente tem com as músicas que são ouvidas dos 6 anos até os 23. Por isso que as músicas da nossa adolescência e juventude marcam muito. Nossa. E a gente acaba ficando com esse gosto, tem aquela nostalgia quando a gente ouve. Não é só uma questão de gosto, é uma questão neurológica que mesmo, de assimilação, pessoa, né? Formação, tudo. Então, faz sentido ser assim, né? E ok, só tá mais rápido do que a gente tá acostumado, né? As trocas, assim. A idade chega pra todo Mas mundo. aí que também eu vejo a questão, Zé, com relação à maturidade e à liderança. Porque, por exemplo, porque essa geração não quer que seja assim, porque eles estão sendo inspirados fora ou tentando até replicar modelos de fora, e nada contra quem faz assim, tá? Eu acho que não é nem a questão, porque o que Deus dá é sobre cada lugar.
Agora, é só por isso que tem que aceitar dessa maneira? Ou eu preciso também ensinar a próxima geração que a adoração não é só assim? Isso. A adoração ela pode acontecer também sem instrumento nenhum, como com a dança diferente. E você pegar, por exemplo, lá uma cultura mais africana, um país africano, cara, vai ser completamente diferente e vai ser um moverzaço lá também, com dança, com grito, com outras coisas completamente diferentes que não estamos habituados aqui. Que se eu não mandar um menino desse lá, então ele vai gerar uma estranheza absurda. Vai lá, nossa, Deus não está aqui, mas é inquestionável que Deus também está naquele lugar. Sim. Então a grande questão é, qual é o equilíbrio? É porque a adoração, ela parte do coração humano. Né? É uma resposta, uma correspondência à revelação de Deus. Então, Jesus se revela, Deus é revelado e a gente adora, porque a gente viu, ou ouviu, ou percebeu quem é o nosso Deus. Então, essa resposta se chama adoração. E cada um vai acabar tendo uma resposta. Cada geração tem uma resposta. A gente vai se adequando assim, a alguns grupos, mas no final das contas, até individualmente, a gente tem uma frase que a gente gosta mais, ou um estilo musical que a gente gosta mais, porque é o meu jeito de entregar ao Senhor como correspondência à revelação de quem Ele é. Eu não estou dizendo, assim, claro, existem aquelas coisas que são comunitárias, que são da comunidade de fé. E a gente se une para adorar em unidade. Isso é muito importante. O que eu estou dizendo só assim, a questão do gosto vai muito do nosso coração também, como eu prefiro. Eu lembro que um senhor de idade já, ele tinha seus 70 e poucos anos, e ele veio, sentou e falou assim, na época eu ainda não era pastor, falou, Jeff, sabe o que eu fico um pouco constrangido com a sua geração? É porque eles acham que porque eu não estou com as mãos erguidas ou não estou pulando, eu não estou adorando. Ele falou, eu não consigo ficar mais com as minhas mãos erguidas e pulando, mas meu coração, ele vibra dentro de mim enquanto a música toca. Então, é cuidar só com essa comparação, com a estética da coisa e saber que, assim, Deus, ele tá fazendo coisas distintas, né? A última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre o que Deus fez no passado, na história da igreja. E como a gente também pode olhar para o lado, não só para trás, mas para o lado e ver tudo aquilo que Ele está fazendo. Porque SDA, as coisas que a gente vive aqui na cidade de Curitiba, elas não vão se repetir em todo lugar do mundo desse jeito. Pode até ter esse nome, né? Porque a cidade está indo para outros lugares, mas a gente não tem preocupação em passar um modelo. A gente passa alguns princípios, né? É muito simples até a cartilha dos princípios ali, mas que a gente sabe que cada lugar Deus vai fazer de uma forma que agrada o coração dele, mas que corresponde ao coração da geração e da igreja, do povo que está se reunindo naquele lugar, naquela cultura, naquele espaço. Falando de SDA, pastor, vocês bem envolvidos na SDA. E a SDA não deixa de ser uma conferência ali todo ano, né? Uma mistura muito... Enfim, da nossa cidade aqui é uma loucura, né? A gente pega ali o culto de segunda a sábado. E no sábado tem vários cultos também. Então eu queria e a sexta agora são 2 cultos, já não volta mais atrás também, né? Não, tem mais culto. Então, assim, é um pastor de uma denominação pregando em outra, com uma banda de outra denominação. É uma mistura que a gente fez e que deu muito certo aqui. Acho que o Senhor, ele se agradou muito da iniciativa dos pastores que sonharam com isso e que vem sonhando com os próximos passos da SDA. A gente já teve culto no estádio, 2 cultos no estádio. A gente entende que não é porque teve um culto no estádio que a SDA é o que é. A SDA ela já vem de muito antes de estádio. Já. Eu, particularmente, eu gosto de falar que eu sou filho da SDA, né? Porque eu recebi meu chamado num culto da SDA. Que legal. Então, eu queria saber... E não foi no estádio. E não foi no estádio. Mas podia ter sido por ser atleticano, né? Meu Deus, eu ia ser assim, eu ia estar no céu. Assim, eu achei que ia ser arrebatado. Assim. Mas eu queria entender de vocês, gente, porque assim, todo ano tem SDA. Isso é um fato. Como é que a gente age com essa parte da religiosidade das pessoas que às vezes frequentam a SDA? Eu fui ali no culto da SDA e fui na conferência, fui num culto da Batista do Uberaba, no culto da PIB, fiz ali, bati meu ponto, um português mais claro, fui para casa, talvez leu ali um café com Deus Pai ali. E aí? Como é que a gente vence essa religiosidade, pastor? A gente fala, a gente
fala que, puxa, gente, vocês não podem ser religiosos, vocês não podem apenas frequentar, vocês têm que ter intimidade. Mas como é que a gente explica para as pessoas como vencer essa religiosidade? Como é que você acha? Como é que é a sua experiência de SDA? Talvez você já pregou, já atendeu bastante gente ali que aceitou a Jesus, que, puxa, voltei para Jesus numa SDA, o culto foi para mim, mas, legal, vamos manter constância. E não teve. A religiosidade, ela assola bastante a igreja hoje. Acho que sempre assolou, porque é uma inclinação do nosso coração. Assim. Acho que isso não é algo do nosso tempo, é algo da humanidade. Né? A gente vê coração do homem. Né? Do coração do homem. É consequência do pecado, né? Da nossa idolatria. A gente tenta deixar Deus de uma forma que fique fácil da gente controlar. Né? Eu vejo lá em Êxodo, o povo estava diante do Monte Fumegante, da glória manifesta de Deus. E ainda assim, né, derreteram as joias e fizeram um bezerro. Eu chamo de bizarro. Bezerro bizarro. Ali, diante da glória do Senhor. Eu acho que é sempre uma inclinação do coração do homem. Essa é algo que a gente sempre vai ter que lidar como igreja, tá? Então, como que a gente lida? Para mim, assim, primeiro entender de onde vem essa religiosidade. Ela pode vir de um coração mau mesmo. Eu quero controlar Deus. Mas isso pode vir também da ignorância. Tem pessoas que não sabem que Deus não é um ídolo. Elas vêm, às vezes, de uma cultura em que se relaciona com Deus dessa forma. Eu ofereço algo e Deus me dá algo. Eu ofereço algo e Deus me dá algo. O evangelho, ele tem esse poder de quebrar essa coisa fria, essa barganha espiritual. Ele tem esse poder porque ele fala... Até usei esse versículo hoje. Deus te amou quando você ainda era inimigo dele. Ele já te salvou em Cristo Jesus. Então você não precisa ficar negociando as coisas, barganhando com ele. Isso que é a religiosidade para muitas pessoas. É essa ignorância. Não, confia no amor de Jesus pela sua vida. E o que o amor de Jesus produz em nós? É verdade e relacionamento. E aí eu saio da religiosidade e vou para a verdade. Eu saio dos eventos. E sim, tem muita gente... não, mas eu tô indo, né? Eu fiz um casamento ano passado numa outra cidade, que os noivos falaram assim, eu exigi que a gente tivesse um curso de noivos, então eu fiz online com eles. Aí eles não são convertidos, eles vêm de outras origens, assim, né? E aí eles, pastor, a gente tá lendo, né, o devocional tal. Eu até fui numa igreja, acho que agora tá tranquilo para você fazer nosso casamento. Eu falei, não é assim. Aí, né, então a gente quebra essa ignorância com a verdade do evangelho, pregando, ensinando. E sabe uma coisa que eu acho que vale muito também é o testemunho. A religiosidade também pode ser produzida por pregação fria. Fria em que sentido? Tá? Não é fria no sentido de ser pentecostal ou não. Fria no sentido de faltar vida. Sabe aquela coisa que já esfriou, que já está morta? Que é a teoria. No final das contas, é o fariseu, né? É aquela teoria. Então, quando a gente consegue transmitir a vida pelo testemunho, né? Encorajar ou fortalecer a fé do irmão, eu acho que claro, com o ensino da palavra também, mostrando, olha, Jesus fez isso na minha vida. Jesus é possível. É possível, é de verdade, não é um fingimento. Eu morreria por essa verdade, eu viverei e vivo por essa verdade. Então, essas coisas vão quebrando a frieza, a ignorância e vão levando a pessoa a um relacionamento verdadeiro com o Senhor, assim. Mas como eu falei, o sistema ele é simples de entender, ele é fácil de você se associar e a gente vive por sistema, não é um problema. O sistema em si não é um problema. O problema é quando a gente fica só no sistemático e a gente deixa de viver uma relação verdadeira, entendeu? Acho que isso que acaba virando essa religiosidade, assim. Acho que a religiosidade ela pode ser comparada com um casamento de fachada. Isso. Você está casado com alguém, que a Bíblia vai falar com relação à igreja e com Cristo, com relação ao noivo e à noiva, né? E você não tem intimidade com aquela pessoa. Você pode morar na mesma casa, mas você não convive com aquela pessoa de verdade. Mas todo mundo de fora está achando que vocês são casados realmente, naturalmente, como outras pessoas, os casais são. Porque, na verdade, a religiosidade, para mim, ela revela duas coisas. A imaturidade e ela vai revelar também a aparência, ou a intenção do coração. Nossa. Porque se a intenção do meu coração é só mostrar que eu sou cristão,
mas não viver, porque quem vive não precisa mostrar, Faz transborda. lá o postzinho no Então, assim, Instagram. e não é errado você postar, estou na conferência, não tem mesmo. nada de errado. Agora, Acabei de fazer isso, inclusive. o problema, na verdade, não é o postar, é a intenção do meu coração ao postar. Tanto que aqui na juventude, né, o Zé sabe, eu falo direto, gente, a gente vai aqui impulsionar publicações e tal, que tem a ver para propagar a palavra. Não tem nada que propaga a gente, porque a intenção do coração é fazer a mensagem chegar mais distante. Sim. Mas rede social é um assunto bem interessante nesse ponto com relação à intenção do coração. Quando você posta um negócio lá, você está postando porque você quer realmente fazer algo que é legal ou porque você quer mostrar que você está melhor que os outros, que você quer mostrar que não sei o quê. Será que algumas coisas precisa realmente? Muitas não. E para mim, eu gosto muito de exemplificar as relações nossas com o Senhor, com as relações humanas também. Sim, com certeza. E por isso essa imaturidade. Então, alguém que está tentando mostrar demais ou pedir demais é muito infantil na caminhada de fé. Por quê? É igual minhas filhas são pequenas também, iguais do Jeff, né? Cara, se você não dá o que a criança quer naquela hora, o que ela faz? Ela chora, esperneia, berra. Então, quem não tem intimidade, quem não está mais profundo, quando vem um vento de doutrina, quando vem quando o milagre não chega, né? Aquela resposta de oração não chegou ainda, o que a pessoa faz? Eu vou dar um gelinho em Deus, vou ficar na minha. Então, agora você até da igreja, né? Porque não tem a ver com isso. E aí que está a grande questão, porque a religiosidade ela vai revelar essa intenção do coração e vai revelar a imaturidade que essa pessoa ainda tem. E por isso que é importante a pessoa começar a perceber, cara, por exemplo, eu acredito que o ser humano ele tem uma capacidade absurda de tentar destruir o que Deus constrói. Tá? Por exemplo, a intenção pode até ser boa. Cara, eu tenho um negócio comigo. Fazem muitos anos que eu tenho um propósito com Deus de ler a Bíblia toda uma vez por ano, pelo menos. Tá? Pô, intenção, um propósito, super legal. Não tem nada de errado com isso. Eu percebi que no meu coração, alguns anos atrás, eu sei quando eu comecei, mas eu parei de contar quantos anos faz, porque aquilo começou a virar orgulho para mim, ou seja, religiosidade. Porque eu queria agora começar a mostrar que eu já li sei lá quantas vezes a Bíblia. Então eu conto que eu tenho essa prática, mas eu não conto mais quando eu comecei. Porque eu comecei a ver que os anos estavam virando agora uma glória que não tinha a ver com relação ao relacionamento. Porque o que importa é o relacionamento, não é a quantidade de vezes que eu li mais do que você leu. Isso. Entendeu? Olha como estraga o negócio. Quando isso acontece, assim, de eu perceber, especialmente pessoas que estão procurando liderança ou servir em lugares de destaque, e eu tenho um pouco mais de proximidade, né? A igreja está começando, a gente ainda tem pouca gente lá, eu consigo conhecer um pouco melhor. Já aconteceu, por exemplo, de eu abordar e falar assim, amigão, chega aqui, vamos senta aqui na sala, vamos conversar. E aí eu falo assim, o que está acontecendo? Estou percebendo uma carência no seu coração. Ô, pastor, como assim? Eu falo, você está forçando algumas coisas, aparentar ou chamar a atenção das pessoas. E às vezes, na igreja, é um lugar muito fácil de você chamar a atenção. Então, é como eu falei, a gente anseia pelo poder de Deus se manifestando. Então, quando eu vejo uma pessoa indo bem, uma pessoa que está lendo a Bíblia, que está orando, que está jejuando, que está construindo um testemunho... Cara, eu sou pastor, eu gosto disso, eu vou comentar, falo assim, tem uma pessoa vivendo isso, glória a Deus, porque Deus está agindo. Então, as pessoas recebem atenção por irem bem nas coisas, entende? Então, volta para a mensagem de hoje, assim, ótimo que você está indo bem. Cuidado para que isso não seja só para a gente ver. Para que não seja só uma aparência. Porque quando Jesus vier, e ele vem, claro, no dia dele, no dia da consumação dos séculos, mas eu estou falando assim, quando Jesus vier ao nosso quarto, quando ele vier diante de nós, no nosso momento de oração, ele não se frustre. Sabe? E entenda a linguagem aqui. Eu não estou falando que Jesus não conhece, Jesus sabe, mas é só para a gente entender que ele não fique frustrado de não encontrar o fruto verdadeiro, para que aquilo não seja vazio de significado, de sentido, de relacionamento. Ou até às vezes a gente ignora que Jesus está vindo. Sim. Aí eu prefiro fazer o que vai me dar mais crédito diante das pessoas, o que vai me gerar mais curtidas, mais reconhecimento, vai às vezes me levar a um lugar de visão, ou melhor, que as pessoas vão me ver, de visibilidade, mas não era o que Jesus estava te pedindo. E é muito curioso, porque isso no final de um processo mais longo fica pesado, assim, fica cansativo.
Exaustivo de segurar. Não dá para sustentar, né? Você vê quando Jesus fala, acho que é Mateus 11 que ele fala, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Pega o meu fardo, que ele é leve, o meu jugo que é suave. Do que ele está falando? Ele está falando de algo que é para ser feito junto com ele, é junto. Por que é leve? Porque ele carrega junto com a gente. É só por isso. Não é porque a graça facilitou as coisas, não é esse o ponto. É que Jesus está junto com a gente carregando, é por isso que é leve. Eu tenho um colega de faculdade que contou uma história para mim assim que, nossa, mexeu com a minha vida. Eu uso em vários sermões essa ilustração. Ele fala que quando ele era criança, ele queria muito mudar o quarto dele. Sabe quando você... Aconteceu várias vezes comigo. Você não tem dinheiro pra mudar de verdade. Então você tem que mexer os móveis de lugar. Mas dá uma cara legal, uma cara nova. Acha até umas coisas embaixo da cama. Exato. Você troca a cama de lugar. Sim. Você põe só pra dar uma cara diferente, que assim, não dava pra repaginar o quarto, né? E aí ele falou que foi fazer algo nesse sentido quando ele era criança e ele não conseguia mover uma cômoda, aquelas cômodas de gavetão, assim, sabe? Ele não conseguia e o pai dele parou, cruzou o braço, ficou na porta olhando, assim. Aí ele, vai, filho, você consegue? Dele, tentava, não conseguia. Aí ele, pai, não consigo, não adianta. Eu falei, filho, mas tenta de formas diferentes. Ele, eu já tentei de tudo. Ele falou, não, você não tentou de tudo, você ainda não me pediu para fazer com você. Aí eles foram juntos, empurraram a cômoda, pro pai era fácil de fazer. Mas aquela história me ilustrou algo muito importante, assim, às vezes a gente tá lutando, se esforçando, tentando e deixou Jesus de lado, sendo que se a gente tivesse com ele, todas essas coisas seriam muito mais fáceis, porque é onde o milagre vai acontecer, é onde o poder de Deus vai nos sustentar de forma sobrenatural, é onde as coisas que parecem muito pesadas acabam ficando leves. Não é porque mudou a coisa, mas mudou que eu não tô mais fazendo sozinho. Eu tô fazendo junto com Jesus e isso traz o alívio para minha alma, isso traz um descanso, porque agora eu faço no poder de Jesus, eu faço em nome de Jesus, eu faço junto com Jesus. E aí sim, cara, orar para a parede é muito mais cansativo do que orar para Jesus, entendeu? Cantar para Jesus é muito mais, assim, é um deleite muito maior do que cantar por cantar. Pregar compartilhando o Cristo que você conhece é muito mais prazeroso do que ensinar uma teoria fria. Então, assim, quando Jesus está junto, isso torna as coisas verdadeiras, torna as coisas mais leves e prazerosas. E sim, Jesus nos chamou para ter prazer nele e nas coisas que ele nos chama para fazer. Tem coisas que sim, vão ser muito difíceis, muito dolorosas no ministério. Mas até nisso a gente consegue se alegrar. Porque para mim, o maior milagre assim, que eu vejo nos avivalistas foi quando eles se tornaram mártires. Porque eles iam para a fogueira queimando e cantando. Não tem oxigênio. Negava, e eles cantavam a plenos pulmões, porque ele vive, eu posso crer na manhã. Exemplo, não sei se era exatamente essa canção, mas coisas desse tipo. Paulo e Silas na cadeia, depois de terem levado uma surra, cantando louvores e as pessoas se convertendo. Por quê? Porque quando Jesus está junto, cara, até as coisas mais difíceis da vida acabam ficando mais leves. Sim. Né? E é interessante porque, na verdade, assim, né? O fruto não é uma pregação. O fruto não é um estádio lotado, uma conferência bacana, uma igreja está crescendo, uma estratégia que Deus deu para aquela comunidade local. Nada disso é fruto. Fruto é o que tudo isso me fez mais ou menos parecido com Jesus. Perfeito. É completamente diferente. Porque às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas como é que é esse negócio, né? Que vocês viveram lá da Assembleia de Avivamento, os estádios e tal. Gente, sabe o que eu fiz no dia após o segundo culto no estádio da Arena Baixada? Meu celular parou de tocar. Porque estava todo mundo procurando ingresso antes, querendo não sei o quê, queria falar. O evento acabou, já foi. Passou. Foram poucas ligações, que daí é questão de cobrança, para pagar, né? Nota fiscal, que não faz parte, né? Mas mas era domingo, então essas coisas não aconteceram no domingo. A gente resolveu tudo depois, claro. Mas domingo de manhã, eu acordei, peguei meu cachorro e fui passear com ele, sabe onde? Do lado de fora do estádio. E fui lá orar. Mas ninguém estava me olhando. Não tinha mais o holofote, a câmera, o microfone. Porque o palco tinha nada daquilo. E eu fui lá só agradecer a Deus por aquilo que ele tinha feito. Porque não tem a ver. Porque se você associar uma posição ou um grande evento àquela pessoa, quando aquilo não acontece mais, ou você perde aquilo já passou, você perde o valor daquela pessoa. Mas o valor de uma pessoa não tem a ver com relação àquilo que ela faz, tem a ver com quem ela é de verdade. Se você entender a tua filiação em Cristo Jesus, as coisas são diferentes. E acho que uma das maiores questões complicadas em meio à religiosidade, tudo isso daí, é uma disputa por espaço. E quem está disputando por espaço
na verdade, não entendeu quem ele é de verdade em Cristo Jesus. E nem o reino ao qual ele pertence. Exatamente. Mesmo dentro de uma igreja local. Uhum. Sim, porque para mim o maior milagre da SDA não foram os estádios. Para mim o maior milagre da SDA sempre foi juntar um monte de pastor na mesma mesa. Quer ver um negócio doido de SDA, entre as experiências? Eu lembro que teve uma das vezes, eu acho que foi um dos estádios, até um ano que teve estádio, um dos pastores chegou numa das reuniões que a gente não tinha nem começado a falar sobre programação ainda, de quem ia pregar, nem nada. A gente normalmente vê depois e vai à prova com o pessoal, né? E ele falou, gente, eu não sei nem se eu iria, mas Deus falou comigo e eu queria só comunicar a vocês. Ele falou isso da maneira para não tentar parecer soberbo, né? Que Deus falou que esse ano eu não posso fazer nada que tenha a ver com o microfone. O que mais vocês precisarem de bastidor, eu vou fazer. E era um cara que provavelmente iria ser um dos que iria pregar. Ele chegou e falou assim... Eu falei, cara, tipo, não faz sentido, porque o normal, né? Nosso coração aqui, cara, todo pastor ia querer pregar no estádio, ia querer pregar um dos cultos. É uma honra, é um negócio super legal, na verdade, né? Aí você vai num movimento que os caras assim, não, pode por outro. Eu já preguei no passado, não preciso pregar de volta. E aí, essas são as conversas. Então, assim, é muito diferente, porque não tem a ver com quem prega, tem a ver com sobre quem estamos pregando de verdade. Não tem a ver com outro nome, a ser o nome de Jesus. E aí isso faz uma transformação tão grande que as pessoas que participam desse movimento de avivamento, de unidade, começam a perceber que não tem nenhuma agenda por trás de tentar promover alguém, a não ser promover Jesus. Né? Isso é genuíno, tá? É verdadeiro. Não assim, é discurso. Eu posso atestar. Assim, o ano passado a gente teve essa experiência porque a necessidade do segundo culto na sexta-feira foi uma emergência, podemos chamar assim. Foi meio circunstancial. A gente não tinha planejado um segundo culto. E aí, um dia ou 2 dias antes, junta lá na ligação, a gente fez por videochamada. 5 pastores. 5, 6 pastores. Falaram assim, tá, quem que vai pregar? Foi... literalmente uma roda, assim, um apontando pro outro e ninguém... Eu acho que tem que ser você, mas ninguém se indicou. Não, eu acho que... Não, então vai esse. Aí todo mundo... esse. Aí esse pegava... Não, é o outro que tem que ser. E aí, no final, alguém teve que ceder. Mas, assim, não foi de mentira, foi muito genuíno, porque a gente tava correndo. Cara, assim, pra você pensar que você tá diante de muitas igrejas ao mesmo tempo, você tá diante de um movimento já atestado assim por Deus e pelas próprias pessoas que testemunham que Deus tem feito. Mas essa é a essência, sabe? Eu acho que esse é o verdadeiro milagre da SDA. A consequência desse milagre é o estádio. Porque sem unidade aquilo não seria feito. Sem uma unidade genuína. Sim, não tem como. Uma unidade que foi testada e, graças a Deus, aprovada. Antes da gente ir para um estádio ou fazer coisa assim, eu era espectador, eu ainda não estava nessas mesas, mas eu participava das reuniões. Então eu via isso acontecendo e isso é verdadeiro. E quando a gente pensa assim, Jesus falava para multidões, claro que sim, tem muitos relatos, mas quantas vezes Jesus também estava na mesa, entende? Sim. Então acho que isso atesta a veracidade também do movimento, de como aquilo é genuíno. Porque para nós é mais importante a gente continuar amigo. E eu posso dizer para você, cara, assim, meus melhores amigos do ministério da minha vida, assim, eu acabei fazendo por causa da SDA. Pastores que eu sei que eu posso contar, pastores que contam comigo, da gente... Eu já passei férias com o Rafa lá da Alcance, a gente combinou, vamos lá na tal praia, a gente casou das férias estarem na mesma data, a gente foi junto. Aí, às vezes o Carlinhos me liga lá dos Estados Unidos, ele já tá há meses morando lá. Ele tá meio saudoso, um abraço já pro Carlinhos, ele tá meio com saudade da gente. Estamos com saudade de você, Carlinhos. A gente também tá? Ele foi o último que ministrou aqui, no primeiro culto de sexta-feira, ele ministrou na cidade do ano passado, foi uma despedida. Mas assim, são amigos, a gente liga um pro outro, conta um com o outro, pede oração. Foi muito legal essa semana. Porque hoje é o último dia da semana, hoje é sábado. Segunda-feira, o Tiaguinho da Shalom me mandou mensagem. Cara, é muito legal a gente ouvir isso, receber a mensagem do outro. Isso é genuíno. A gente senta na mesa e essa é a parte mais gostosa de todo o processo. Claro que a gente ama os cultos também. A gente gosta de verdade dos cultos. Que a gente não consegue estar junto sempre, mas é uma semana que está junto. Né? Mas a gente desfruta de estar junto um do outro, de estar ali. É muito gostoso mesmo. E eu vejo Jesus nisso também, sabe? Isso atesta. A gente tem relacionamento. A gente não é só eventual ou
eu promovendo o Lucas me promovendo como um lobby. Não é isso. A gente faz isso porque a gente é amigo e realmente Jesus tem trabalhado essa unidade no nosso coração. Por isso que a gente não precisa competir, porque promover o Lucas, entre aspas, não é isso que está acontecendo, mas entenda, colocar o Lucas para promover Jesus e aquilo que Jesus tem feito, agrega para o reino. E se eu tenho essa noção de reino, se eu sei quem é o meu Senhor e como funciona o reino dele, é isso que a gente ganha, sabe? E essa linha, né? Essa linha entre autopromoção e promover Jesus, ela é tênue. Porque você vai estar, de certa maneira, o Senhor vai te colocar numa certa evidência. Mas o que vai mostrar, o que vai atestar, é a intenção do coração. Sim. Isso pode levar tempo para a gente perceber, às vezes. Mas vai perceber, vai entender. Então, acho que uma das principais coisas é sondar o nosso coração. Qual é a intenção? E eu acho que um dos problemas que tem surgido cada vez maiores com uma galera que está almejando, querendo o ministério, é que tem muita gente que não quer ver o processo. Tem gente que fala assim, não, porque eu quero um dia pregar num culto lá na PIB. Não, porque eu quero um dia pregar na SDA. Não, porque eu quero um dia pregar no estádio. Não tem nenhum problema com essa vontade. Mas se essa é apenas a intenção do coração, está completamente errado. Porque quando realizar, e aí, o que vai acontecer agora? Tá? Porque eu acho interessante porque no chamado, né, ou na vocação que nós temos com relação não só ao chamado pastoral, mas o chamado de todos os cristãos. Gente, a nossa vocação ou o nosso chamado não é o ministério. A nossa vocação ou o nosso chamado não é a profissão. A nossa vocação não é o ministério que você exerce na igreja local, seja ele qual for, ou para eclesiástico, qualquer outra coisa assim. Eu acho tão interessante quando a gente olha, por exemplo, no livro de Lucas, quando Zacarias tem aquela experiência com o anjo Gabriel, e ele vai perguntar para ele, mas o que você faz? E o anjo vai responder, eu permaneço na presença. E da presença eu trago uma mensagem para você. A nossa vocação é permanecer na presença. Amém. E da presença as coisas vão sair, realmente. Porque eu não me apego ao como, mas ao quê. Porque lá eu sei quem eu sou. Entendeu? E aí o como é só um detalhe, é uma desculpa para eu me relacionar com Jesus, para eu estar nessa presença, entendeu? Bom, dito isso, a gente precisa encerrar o nosso tempo aqui. Fica aí, ó. Você já compartilha esse podcast, o que você acha que precisa ouvir, essa aula que a gente teve aqui com o pastor Jeff, com o pastor Lucas. E a gente desafia você também a acompanhar a SDA nas redes sociais, né? A gente tem orado bastante aqui para que essa unidade, como o pastor Jeff falou, tome conta do Brasil inteiro. Amém. Para que as igrejas, em todas as cidades do Brasil ali, possa ter esse café com pastores de igreja diferente, essas férias com pastores de igreja diferente. A gente espera que todos vivam numa unidade e amizade em prol do reino de Deus. Amém. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês Eu que estão agradeço. aqui. Pastor Jeff, mais uma vez, obrigado por nos abençoar com a sua palavra aqui. Foi maravilhoso, tanto no culto quanto aqui no podcast. Muito obrigado. Obrigado, gente. E, Deus gente, abençoe. Fica ligado aí, não deixa de seguir a One nas redes sociais e fica ligado que vai ter mais podcast também de tudo que a gente viu na conferência, tá bom? Que Deus abençoe vocês.